Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos e nós estamos trabalhando a disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da nossa aula. Cada uma de nossas aulas possui um fórum, portanto, as dúvidas devem ser postadas no fórum da respectiva aula, ok? Na aula anterior, nós falamos sobre a precedência geral entre operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Vimos também regras para a criação de identificadores de variáveis, falamos sobre as regras para a criação de algoritmos e aprendemos a declarar variáveis e utilizar comandos de entrada e saída de dados. Hoje, vamos falar sobre as estruturas de decisão e estruturas de repetição. Na nossa primeira aula, quando mostramos vários exemplos daquele algoritmo para a troca de uma lâmpada, nós já falamos um pouco sobre as estruturas de decisão e repetição. Agora, vamos aprender como utilizar essas estruturas de forma prática na construção de algoritmos computacionais. Uma estrutura de decisão, como o próprio nome sugere, permite a tomada de uma decisão dentro de um algoritmo. Essa decisão é tomada a partir da verificação de uma certa condição. Essa verificação é lógica, ou seja, a condição pode ser verdadeira ou falsa. A partir da decisão tomada, o algoritmo faz a escolha de qual ação ou bloco de ações vai ser executado. Vamos começar pela estrutura de decisão se, então. A sintaxe dela é a seguinte: se, condição, então. Se a condição for verdadeira, serão executados os comandos que estiverem entre o se e o fim se. O fim se indica o fim da estrutura de decisão. Note que há um recuo nos comandos. Esse recuo ele é importante, pois ele nos ajuda na leitura do algoritmo ao indicar quais comandos estão dentro da estrutura se. Ou seja, quais comandos serão executados caso a condição seja verdadeira. Quando forem escrever um algoritmo, é importante fazer esse recuo para que a leitura e entendimento do algoritmo sejam mais fáceis. Agora que já vimos a sintaxe da estrutura de decisão se, vamos ver um exemplo de um algoritmo que utiliza essa estrutura. Olha só, vamos escrever um algoritmo que receba as notas de um aluno em cada um dos 4 bimestres. Ele vai calcular e exibir a média das notas. E caso o aluno tenha sido aprovado, vai exibir na tela uma mensagem informando que ele foi aprovado. O aluno será aprovado se sua média for maior ou igual a 6. Nesse algoritmo proposto, utilizaremos a estrutura de decisão se para verificar se o aluno foi aprovado, já que o programa exibirá uma mensagem apenas no caso do aluno ter sido aprovado. Vamos ver como fica? Como todo algoritmo, começamos com a palavra início. Temos aqui a declaração das variáveis. As variáveis N1, N2, N3 e N4 serão utilizadas para guardar o valor das notas do aluno em cada bimestre. A variável média guardará o valor obtido através do cálculo da média das notas. Todas essas variáveis são do tipo real. Agora será feita a entrada de dados através do comando leia, que atribuirá os valores informados pelo usuário para as variáveis das notas dos bimestres. O comando seguinte faz o cálculo da média. Esse cálculo nós já vimos. É feito somando-se todas as notas e dividindo o resultado pela quantidade de notas. Nesse caso, são 4 notas. Temos agora
um comando de saída de dados, que vai imprimir o valor da média da nota obtido pelo aluno. Agora, vamos utilizar a estrutura de decisão se para verificar e exibir uma mensagem caso o aluno tenha sido aprovado. Conforme vimos na sintaxe, o comando é feito dessa forma: se condição. Nesse caso, a condição é valor da média maior ou igual a 6. Se essa condição for verdadeira, o programa vai exibir a mensagem de que o aluno foi aprovado. Finalizamos a estrutura de decisão com o fim se e encerramos o algoritmo com a palavra fim. Para um aluno que teve a nota 9, 9 é maior que 6. Então, ele vai exibir a mensagem de que o aluno foi aprovado. Já para o caso de um aluno com a nota 5, essa condição será falsa. Nesse caso, o algoritmo pula para o fim se e continua sua execução até o final. Muito simples, né? Como vimos, o comando se então só vai executar os comandos que estiverem dentro dele se a condição verificada for verdadeira. Existe uma variação do comando se que permite executar um bloco de comandos se a condição for verdadeira e executar um outro bloco de comandos se a condição for falsa. Isso é feito com a estrutura de decisão se, então, se não. Veja sua sintaxe. Temos se, condição. Aqui temos os comandos que serão executados se a condição for verdadeira. Essa cláusula se não indica os comandos que serão executadas se a condição for falsa. O comando fim se indica o fim da estrutura de decisão. Note que há um recuo nos comandos, tanto nos comandos da cláusula se, como nos comandos da cláusula se não. Esse recuo nos indica os comandos que estão dentro de cada cláusula. É importante que você faça esse recuo quando for escrever os algoritmos. Agora, a gente vai ver um exemplo de um algoritmo que utiliza a estrutura de decisão se, então, se não. Nós vamos fazer uma modificação no algoritmo do exemplo anterior. Esse novo algoritmo vai exibir na tela uma mensagem não apenas quando o aluno for aprovado, mas também quando o aluno for reprovado. A condição para o aluno ser aprovado é a mesma. Ele precisa ter a média das notas maior ou igual a 6. Caso contrário, ele será reprovado. Veja só. Esse algoritmo vai ser bem parecido com o anterior. Temos o início, a declaração das variáveis, todas do tipo real, a entrada de dados, o cálculo da média. Aqui ele imprime o valor da média obtido pelo aluno e agora temos a estrutura de decisão. Se a média for maior ou igual a 6, o programa vai exibir a mensagem aluno aprovado. Se não, ou seja, se a média não for maior ou igual a 6, o programa vai mostrar aluno reprovado. Considerando a condição da estrutura se, podemos considerar que a cláusula se não vai ser executada se a nota for menor do que 6. O fim se encerra o nosso algoritmo. Vamos ver alguns exemplos. Se o aluno obter a média 8, por exemplo, que mensagem o programa vai exibir? Aluno aprovado, né? Já que a condição diz média maior ou igual a 6. Se a média for 6, a condição é verdadeira. Agora, se o aluno obter a nota 5,
será reprovado, pois para a média igual a 5, a condição será falsa. Vamos refinar ainda mais esse nosso algoritmo, pensando agora na seguinte situação. O aluno ainda precisa ter a média 6 para ser aprovado. Agora, se ele obter uma média maior ou igual a 4 e menor que 6, ele estará em recuperação. O aluno será reprovado de forma direta se obtiver uma nota inferior a 4. Vamos ver nessa tabela para ficar mais claro. Olha só, se a média do aluno for maior ou igual a 6, ele será aprovado. Se a média for maior ou igual a 4 e menor que 6, ele estará em recuperação. Agora, se a média for menor que 4, ele será reprovado. Vamos fazer um algoritmo que mostre na tela a situação do aluno de acordo com essa tabelinha que a gente viu. Vai ficar assim. A parte inicial do algoritmo é idêntica aos anteriores. Declaração de variáveis, entrada de dados, cálculo e exibição do valor da média do aluno. Vamos agora para a estrutura de decisão para o caso do aluno ser aprovado. Se a média for maior ou igual a 6, vai mostrar a mensagem aluno aprovado. Se não, ou seja, se a média não for maior ou igual a 6, temos duas situações possíveis. O aluno pode estar em recuperação ou reprovado. Precisamos fazer outra verificação para saber qual situação do aluno. Sendo assim, vamos usar outra estrutura de decisão. Se a média for maior ou igual a 4, o aluno estará em recuperação. Para o aluno estar em recuperação, sua média precisa ser maior ou igual a 4 e menor que 6. Mas na nossa condição aqui, nós testamos apenas se a média é maior ou igual a 4. Por quê? Porque lá em cima já foi feita a verificação da média ser maior ou igual a 6. Se o nosso algoritmo entrou nesse bloco se não, indica que a verificação da média maior ou igual a 6 é falsa. Ou seja, significa que a média é menor que 6, ok? Agora, quando um aluno será reprovado? Quando sua média for menor que 4. Bom, se a média dele não é maior ou igual a 6, nem maior ou igual a 4, ela só pode ser menor do que 4, não é mesmo? Sendo assim, basta utilizarmos a cláusula se não e exibir na tela aluno reprovado. Agora, veja só. Nós temos esse primeiro fim se para finalizar esse se. E o segundo fim se para finalizar esse se, que está mais acima. Note que o fim se sempre encerrará a estrutura de decisão que estiver imediatamente acima dele e que ainda não estiver sido finalizada. Nesse nosso exemplo, utilizamos uma estrutura de decisão dentro da outra. Isso é chamado de desvio condicional encadeado ou aninhado. Vamos simular alguns valores da média para ver como o algoritmo se comportará. Suponha que um aluno obteve a média 6,5. Ele vai entrar nesse se. Se 6,5 é maior ou igual a 6, então o aluno foi aprovado. Como essa condição foi verdadeira,
apenas esse bloco aqui será executado. Esse bloco do senão será ignorado e o algoritmo vai pular para esse fim se aqui, correspondente. E nesse caso, irá para o fim do algoritmo. Imagine um outro aluno que teve a média 5. O algoritmo vai verificar: média é maior ou igual a 6? Não, né? Nesse caso, ele vai entrar na cláusula se não. Dentro dela, temos outro se. A média é maior ou igual a 4? Sim, né? 5 é maior ou igual a 4. Aluno em recuperação. Esse bloco aqui está dentro do se não e não será executado. O algoritmo vai pular para o fim se correspondente. Por fim, temos um aluno com a nota 3. Vamos lá. 3 é maior ou igual a 6? Não, né? Vai entrar no se não. 3 é maior ou igual a 4? Também não. Vai entrar nesse outro se não, aluno reprovado. Bem tranquilo, né, pessoal? Com esse exemplo, nós vimos que podemos utilizar várias estruturas de decisão se, então, se não encadeadas, ou seja, uma dentro da outra. Vamos ver um exemplo diferente agora. A gente vai criar um algoritmo que funciona como uma calculadora. Ele vai receber 2 números reais e vai fazer uma das operações básicas da matemática com esses 2 números. Nesse caso, o usuário vai informar qual operação deseja fazer através de códigos. 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação e 4 para divisão. Vai ficar assim. Início, vamos declarar as variáveis. Temos 3 variáveis do tipo real. As variáveis N1 e N2 vão receber os números que serão utilizados na operação. A variável R receberá o resultado da operação entre esses 2 números. Temos também uma variável do tipo inteiro, OP. A variável OP receberá o código da operação que será realizada. Temos aqui uma mensagem: informe os 2 números. O usuário vai digitar os números e eles serão atribuídos às variáveis N1 e N2. Agora, a mensagem orientando o usuário a escolher qual operação será feita entre esses 2 números. 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação e 4 para divisão. O comando leia OP vai alimentar a variável OP com a operação escolhida. Tranquilo, né? Agora, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai analisar qual operação foi escolhida pelo usuário e vai fazer o cálculo correspondente, utilizando a variável R para guardar o resultado. A gente vai ter que continuar esse algoritmo no slide seguinte, porque ele vai ficar um pouco extenso e não vai caber aqui, ok? Continuando, vamos utilizar o comando se para fazer a primeira verificação da operação escolhida. Se OP igual a 1, a operação escolhida é a soma. Então, R receberá o resultado da soma, N1 mais N2. Se não, ou seja, se OP não for igual a 1, ele vai fazer a segunda verificação, testando se o valor de OP é igual a 2. Se OP for igual a 2, a operação escolhida é a subtração. Nesse caso, R receberá N1 menos N2. Se não, se OP não for igual a 1 nem igual a 2, vai ser feito o terceiro teste, verificando se OP
é igual a 3. Caso OP seja igual a 3, a operação escolhida é a multiplicação. Assim, R receberá N1 vezes N2. Se não, isto é, se OP não for igual a 1, nem igual a 2, nem igual a 3, vamos fazer o último teste. Se OP for igual a 4, o usuário escolheu a divisão. Sendo assim, a variável R receberá N1 dividido por N2. Se não, ou seja, se OP não for nenhuma das opções sugeridas, o algoritmo vai exibir essa mensagem: operação inválida. Por exemplo, se o usuário digitar o número 5 para operação. Como 5 não corresponde a nenhuma operação, essa mensagem vai informar que a escolha não foi correta. Já fizemos todos os testes. Agora veja só. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 comandos se. Então precisamos encerrá-los com 4 comandos fim-se. 1, 2, 3, 4. Para finalizar o algoritmo, vamos exibir na tela o resultado através do comando imprima. Ele vai exibir a palavra resultado juntamente com o valor da variável R, que contém o resultado da operação. O comando fim encerra o algoritmo. Apesar de um pouco extenso, é um algoritmo de fácil entendimento. Nesse exemplo, nós utilizamos 4 estruturas de decisão se encadeadas, não é mesmo? Ou seja, uma estrutura dentro da outra. Agora veja só, para essas situações em que precisamos testar o valor de uma variável e executar um bloco de comandos para cada valor, temos uma outra opção de estrutura de decisão. Essa estrutura de decisão é chamada de caso. Alguns autores também chamam de estrutura de decisão de múltipla escolha. Essa estrutura é utilizada para testar o valor de uma única expressão ou de uma única variável. Com ela, é possível definir um bloco de comandos que será executado para cada valor da expressão ou da variável. Vamos ver a sintaxe da estrutura caso. A sintaxe é essa: escolha, expressão ou variável. Aqui vamos colocar a expressão ou variável que queremos verificar o valor. Agora, nós definimos o que será feito com cada valor. Caso valor 1. Aqui em valor 1, vamos colocar um valor possível para a variável ou expressão. Depois do valor, colocamos 2 pontos e os comandos que serão executados para esse valor. Se for apenas um comando, pode colocar na mesma linha. Agora, se forem vários, nós vamos colocar um comando em cada linha, seguindo a regra para a construção de algoritmos que vimos na aula anterior. Seguindo, aqui na sintaxe temos caso, valor 2, valor 3, caso, valor n. Podemos definir um bloco de comandos para ser executado para diversos valores da variável ou expressão utilizada na estrutura caso. A opção caso contrário define um bloco de comandos que será executado caso o valor da variável ou expressão seja diferente de todos os valores definidos acima. Agora, a gente vai ver um algoritmo que utiliza a estrutura de decisão caso. Vamos utilizar
aquele mesmo algoritmo do exemplo anterior, que executa as operações básicas da matemática com dois números de acordo com a operação escolhida pelo usuário. A diferença é que agora utilizaremos o caso no lugar de utilizar várias estruturas de decisão se. Olha só. A parte inicial do algoritmo é igual ao anterior. Declaração das variáveis para os dois números e para o resultado. Declaração da variável inteira OP, utilizada na escolha da operação. Temos os comandos para a entrada de dados dos dois números e da operação. Veja que os códigos das operações são os mesmos. 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação e 4 para divisão. Agora, vamos utilizar a estrutura caso para executar o cálculo de acordo com a operação escolhida pelo usuário. Olha só. Escolha OP. OP é a variável cujo valor será verificado pela estrutura caso. Caso 1, ou seja, caso a variável OP tenha o valor 1, será executada a adição. Então, R recebe N1 mais N2. Caso o OP seja 2, foi escolhida a subtração. Nesse caso, R recebe N1 menos N2. Caso OP tenha o valor 3, será executada a multiplicação. R será N1 vezes N2. Caso 4, caso OP seja igual a 4, será feita a divisão. R receberá N1 dividido por N2. Caso contrário, ou seja, caso o OP não seja 1, nem 2, nem 3 e nem 4, será exibida a mensagem operação inválida. Esse exemplo do algoritmo utilizando a estrutura de decisão caso deixou o algoritmo mais simples, né? Mais simples e menor também. Conseguimos escrever o algoritmo todo no mesmo slide, não é mesmo? Um detalhe importante é que nem sempre vamos conseguir substituir o comando se pelo comando caso. Isso só será possível numa situação semelhante à do exemplo que vimos. Ou seja, quando é preciso verificar o valor de uma única variável ou expressão. Se for preciso testar o valor de mais de uma variável ou mais de uma expressão, a estrutura de decisão se é que deve ser utilizada. No nosso livro didático, há alguns exemplos das estruturas se e caso com a linguagem Java. Uma dica importante é que no caso dessas estruturas, a sintaxe de utilização da linguagem Java é igual à sintaxe da linguagem PHP. Nesse caso, vocês podem utilizar esses exemplos como base para implementar algoritmos em PHP. No começo dessa nossa aula, nós fizemos um algoritmo que recebia as notas de um aluno e calculava a média dessas notas, não é mesmo? Esse algoritmo do começo da aula é semelhante ao algoritmo que vamos ver agora. Olha só. Temos as variáveis N1, N2, N3 e N4 para as notas de cada bimestre e a variável média vai guardar a média das notas. Todas essas variáveis são do tipo real. Agora temos uma mensagem que informa o usuário para digitar as notas. Agora temos uma mensagem que informa ao usuário para digitar as notas do aluno 1. Lembrando que temos 10 alunos. Agora o comando leia para receber os valores digitados pelo usuário e o cálculo da média, que já conhecemos. Por fim, o algoritmo exibe a média calculada para o aluno. Tranquilo, né? Bom,
nós temos 10 alunos. Vamos então passar para o próximo aluno. Agora o usuário vai digitar as notas do aluno 2. Vamos ler os dados, calcular e exibir a média. Será que temos que digitar esse código 10 vezes? Uma para cada aluno? Não é necessário escrever esse código 10 vezes, né? Para essa situação e outras situações semelhantes, nós vamos utilizar um recurso que já falamos sobre ele na nossa primeira aula. Esse recurso é a estrutura de repetição. Esse tipo de estrutura é utilizada quando é necessário que um determinado bloco de comandos seja repetido tantas vezes quantas forem necessárias. Esse número de repetições pode ser determinado ou indeterminado. Para esse algoritmo que vimos no exemplo anterior, o número de repetições é determinado. Precisamos colher os dados e calcular a média de 10 alunos. Mas também é possível escrever um algoritmo usando uma estrutura de repetição em que de início não se saiba quantas repetições serão executadas. Nesse caso, é preciso ter certeza que o número de repetições será finito. Um programa que contém um algoritmo com um laço de repetição infinito, com certeza vai travar o computador. As estruturas de repetição possuem uma condição de parada, ou seja, até quando as repetições serão executadas. A primeira estrutura de repetição que vamos estudar é o enquanto. Essa estrutura faz o teste da condição de parada no início e vai repetir o bloco de comandos enquanto essa condição for verdadeira. Vamos ver a sintaxe do enquanto para entendermos melhor como ele funciona? A sintaxe do enquanto é bem simples. Enquanto condição, faça. Essa é a condição de parada. Os comandos dentro da estrutura de repetição serão repetidos enquanto essa condição for verdadeira. Primeiro, ele faz o teste. Se a condição for verdadeira, vai executar os comandos. Por isso que o enquanto é chamado de estrutura de repetição com teste no início. O comando fim enquanto determina o fim da estrutura. Agora que já conhecemos a sintaxe do enquanto, vamos utilizá-lo naquele algoritmo que vimos no exemplo anterior. Veja como fica. Temos aqui a declaração das variáveis das notas e da média. Não muda nada em relação ao outro algoritmo. Agora temos aqui uma variável do tipo inteiro, a variável i. Essa variável geralmente é chamada de contador. Ela vai ser utilizada como condição de parada no nosso algoritmo. Nós precisamos ler e calcular a média das notas de 10 alunos, não é mesmo? Através dessa variável, será feito o controle de quantos alunos já foram lançados no programa. Aqui, a variável foi identificada como i, mas vocês podem colocar outro nome se preferir, como contador ou conte. A variável i precisa ser inicializada, ou seja, precisamos atribuir um valor inicial a ela. Nesse caso, foi atribuído o valor 1. Ela vai contar os alunos lançados no algoritmo de 1 até 10. Agora vamos colocar a estrutura de repetição enquanto. Enquanto i menor ou igual a 10, faça. Enquanto o contador, que foi inicializado com 1, for menor ou igual a 10, ele vai repetir o bloco de comandos para se calcular a média e exibir essa média na tela. Veja que esses passos são os mesmos do algoritmo anterior. Antes de finalizar o enquanto, nós precisamos atualizar o contador. Isso é feito através desse comando, i recebe i++. Acho que é a primeira vez que estamos utilizando esse operador no algoritmo. Vocês lembram para que serve o operador mais mais?
ele serve para incrementar um valor. Na primeira execução do enquanto, a variável i vale 1. Quando este comando for incrementado, a variável i receberá o incremento do seu próprio valor, ou seja, 1 mais 1, que dá 2. A cada execução do nosso contador, nosso contador terá seu valor atualizado. Aqui temos o fim enquanto, que determina o fim da repetição. Veja só, a cada execução, nosso contador i será incrementado. Vamos imaginar cada execução da repetição. Na primeira, i é igual a 1. Ele será incrementado e valerá 2. 2 é menor que 10. Sim, condição verdadeira. Vai continuar repetindo. I passará a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando i for igual a 10, o bloco dentro do enquanto será executado? Será sim, já que a condição de parada é i menor ou igual a 10. Agora, quando i passar a ter o valor 11, o bloco dentro do enquanto não será mais executado. E o algoritmo continuará com sua execução até chegar ao final. Nossa aula de hoje termina aqui. Na próxima aula, vamos concluir a primeira unidade da nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu sempre gosto de lembrar que é importante que vocês não deixem de ler o livro didático. Nele, há alguns exercícios que podem ser utilizados para aprimorar os conteúdos vistos nas nossas aulas. Qualquer dúvida, não deixem de postar no fórum, ok? Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Um abraço.